Vamos dar início, né? Boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. E antes que nós iniciemos, né, vamos fazer uma prece, como de costume. Então eu convido a todos que nós possamos elevar os nossos pensamentos nesse instante a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, aos bons amigos espirituais que mais uma vez estão conosco em mais essa jornada, e que nós possamos ter a graça da compreensão do ensinamento desta noite, que nós possamos poder passar esse ensinamento e também possamos, ao mesmo tempo, compreendê-lo, para que isso possa se tornar claro em nossas mentes, possa se tornar um ensino que vai fazer alguma diferença na nossa evolução espiritual, na nossa conduta, procurando extrair daí os exemplos, os ensinamentos, para que isso possa ser efetivamente produtivo em nossas mentes, nossos corações. Nós sempre rogamos a Deus o seu auxílio, e não é diferente nessa noite, através dos seus mensageiros, que possam nos proteger e nos instruir mais uma vez. Que assim seja. Bom, nosso boa noite também aos internautas que nos acompanham através da comunidade Vida Nova e também dos seguidores do Aurélio, né, no Facebook. O tema que foi escolhido para essa noite é Sinais dos Tempos, né? Interpretação à luz da doutrina espírita da profecia do Cristo, que anuncia a era de regeneração da humanidade, né? Esse é um tema que intriga o homem há muito tempo, né? Mexe com o homem, porque é uma interpretação e cada um tem a sua, né? Cada um compreende de uma maneira, né? Porque desde o princípio, né, o homem ele carrega em si um germe de busca pelo progresso, né? Pela mudança, pelo conforto, né? Sem o saber. No começo isso era instintivo nele, era mais por instinto, né? Essa busca por essa proteção, por esse conforto, pela defesa de grandes animais, né? Fugir das intempéries, do frio, do muito calor, aquela coisa toda, né? Então, inicialmente, ele faz isso por ele, né? Ele sente a necessidade dessa busca por ele. Mais tarde, ele já tem um grupo familiar, né? Nem podia se chamar de família naquela época, e também depois vai formando as comunidades, né? Então, ele vai lutando primeiro por si, depois pela família, aquela família primitiva ainda, e depois pela comunidade que vai se formando, né? Agora, ao mesmo tempo, são espíritos brutos que ainda carregam muito orgulho, muito egoísmo, né? Então, ele quer buscar essa proteção, mas ele quer buscar a maneira dele, né? Então, há um conflito, né? Porque cada um pensa de uma maneira, cada um quer buscar isso de uma forma. Então, devido a esse grande egoísmo, o grande orgulho que carregam ainda, né? Aos conflitos, então a coisa não progride satisfatoriamente, né? E, logicamente, com o orgulho e com o egoísmo, vem todas as imperfeições decorrentes desses dois grandes defeitos que nós todos carregamos, né? Hoje, talvez um pouco menos, mas ainda carregamos, né? Então, veja, e essa mudança, logicamente, ela vai durando por muito tempo, não são coisas que mudam do dia para a noite, evidentemente, levam até milênios para ver alguma transformação, né? Então, veja, é um processo lento de aprendizado, né? Então, as pessoas, idas e vindas, né? Encarnam, desencarnam, e vêm a cada encarnação melhorando um pouquinho, conquistando um pouquinho dessa evolução que é muito incipiente ainda, né? Mas, veja, chega uma hora que é preciso chamar a atenção desses homens para uma necessidade, né? De uma mudança profunda, de regeneração, né? Era necessário desenvolver algo
que ainda para eles era uma coisa meio incompreensível, que era a moralidade, né? E muito mais ainda falar em intelectualidade, né? Mas era necessário que isso fosse sendo impregnado junto a esses espíritos para que uma ajudasse a outra, né? Que são, eu chamo das duas asas que vão fazer com que a gente voe. O lado moral e o lado intelectual, né? Então veja, então para isso, o plano espiritual, através de Jesus, da direção maior, né, sob o comando de Deus, já começou a enviar, há um certo tempo, as revelações dos profetas, né? Começou também a enviar espíritos mais evoluídos, né? Um Moisés, um Buda, um Gandhi, né? Um Sócrates, para que isso fosse sendo notado, alguns ensinamentos aqui e ali, né? E logicamente em diferentes tempos, né? Para que houvesse algum despertamento, né? Até que nós receberíamos Jesus há mais de 2000 anos, né? E a sua presença nos marcou muito, né? Muito marcante, foi fundamental para que nós pudéssemos compreender a necessidade dessa mudança, dessa regeneração, né? Então veja, então foi tão marcante que as suas lições e os seus exemplos ficaram marcados no nosso íntimo e vão durar por muito tempo ainda, não é isso? Então veja, lá na Gênesis, Allan Kardec assinala o seguinte, que são chegados os tempos, dizem de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade, né? Então veja, então, esse tipo de registro, né, não foi Kardec que colocou isso, inventou isso, isso está na Bíblia, né? Esses registros são dos evangelistas, né? E eles não podem ser tomados ao pé da letra, evidentemente, né? Por quê? Porque são alegorias que escondem grandes verdades, né? São coisas ditas através de um sentido, mas você não pode tomar ao pé da letra, você tem que interpretar aquilo, certo? Logicamente que essa interpretação ela acaba sendo diversa, porque cada um dentro da sua cultura, da sua escolaridade, vai entender de alguma maneira o texto, né? Então, primeiramente, nessas revelações, nesses registros, você encontra a predição das calamidades, né, que assolarão a humanidade, né? Então, as pessoas ficam incomodadas com isso, né? Então, essas calamidades, o que são? São decorrentes da luta do bem contra o mal, né? Da fé contra a incredulidade, né? Das ideias progressistas contra as ideias retrógradas, né? Há, em segundo lugar, também a predição da difusão do Evangelho, né? E como é que teria que ser o Evangelho sobre a Terra? Restaurado na sua maior pureza, né? Então, há uma predição nesse sentido, né? E depois disso viria o reinado do bem, né? Da paz e da fraternidade universal, né? Tudo isso decorrente desse processo, né? Tudo isso derivado do código moral evangélico posto em prática por todos os povos. Então seria um mundo ideal, vamos assim dizer, né? Na verdade, tudo isso se formaria como o reino de Jesus, né? E ele pessoalmente e espiritualmente presidiria a sua implantação, né? Então seria um reinado de felicidade, né? Pois ele mesmo afirmou que depois dos dias da aflição viriam os da alegria, né? E lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 6 a 8, ele fala o seguinte, né? Jesus afirma o seguinte: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, né? Então, veja, esse tipo de profecia, nós provoca reações
diferentes das pessoas. Cada uma vê isso de uma forma, né? Os incrédulos que não acreditam nisso dão pouca importância, né? Conservam-se indiferentes a isso. Aquilo não lhes toca, né? Os que acreditam, os crentes, né? Que tudo aceitam sem análise, levam para o lado místico ou sobrenatural, né? Então, já tem aquele lado fantasioso, né? Do misticismo, né? E, se você for ver, as duas reações são errôneas, né? A primeira, dos que não acreditam, revela uma negação da providência, né? Ele ignora que há algo maior que pode estar conduzindo as nossas vidas, né? Nos dando sinais, né, das nossas necessidades, né? Então ele ignora essa parte, então ele está ignorando a própria providência, né? Quando ele não analisa isso com bom senso, com uma lógica, e deixa isso de lado, ele despreza, né? A segunda, né? Os que acreditam, mas aceitam tudo sem analisar, porque essas palavras não anunciam a perturbação das leis. Eles acham que isso tudo é uma perturbação da lei divina, mas é o contrário, pelo contrário, é o cumprimento das leis, só isso, né? Então, a gente tem que aceitar que há um cumprimento de leis, porque as leis divinas são perfeitas, né? Então, nós temos que ter essa aceitação. Agora, isso em geral, o que provoca? As pessoas às vezes se agarram ao sofrimento ao ler isto, né? Porque só fala aqui em calamidade, sofrimento, não é o fim ainda, né? É o princípio das dores. Então, quando a pessoa analisa isso ao pé da letra, ela sofre com isso, né? E, logicamente, o sofrimento e as suas consequências, tá certo? Por que isso? Porque as pessoas não se preocupam com as causas, estão sofrendo só os efeitos. Não analisam por quê. Por que está acontecendo isso? Por que disso? Né? As pessoas não indagam, né? E aceitam o que qualquer um fale para elas, né? Então, elas acreditam em qualquer um que fala, que tem uma interpretação diferente disso, né? Ela mesma não busca esse questionamento, né? Graças a Deus, nós estamos numa doutrina em que nós podemos questionar, né? Que procura nos dar respostas, né? Então é importante que a gente tenha isso em nós, né? Através da leitura, da frequência ao centro, de palestras, né? Que a gente possa estar acompanhando o que uma pessoa está falando aqui na frente, mas ao mesmo tempo ir checando. Ele falou uma coisa lá, não achei muito bom, então eu vou buscar na internet algum livro, o que ele falou, né? E posso questionar. Eu posso dizer, olha, você falou uma coisa aí que eu não aceito, né? Então, a doutrina nos dá essa liberdade, né? Então, veja. Então, é um sinal de sabedoria quando a gente busca identificar a origem das dores, né? E descobrir por que elas acontecem. Então, nós temos que estar cientes de que a dor é uma coisa que nos ajuda, mas por que ela acontece? Por quê? Eu sou o causador dessa dor? Muito possivelmente. Então eu quero saber o porquê. O que eu fiz lá no passado para estar sofrendo hoje, né? Então veja, somente assim a gente vai ser capaz de amenizar essa dor, pode até neutralizá-la ou até impedi-la, né? Está em nós, né? Diante dessa compreensão da dor, tá certo? Então veja, porque a principal causa das dores, né, do sofrimento, de maneira geral, é o atraso moral que nós carregamos, é a ignorância das leis divinas, né? Então, quando a gente carrega esse atraso moral e ignoramos a lei divina, né, as leis naturais, então a gente sofre, não é isso? Então, veja, as guerras e outras calamidades, por exemplo, são lutas fratricidas, né, de irmão contra irmão, né, que tem sua origem na imperfeição moral e intelectual. Então, veja, os dois lados que a gente ainda não desenvolve produzem sofrimento, porque eu não busco a moralidade e muito mesmo a intelectualidade, tá certo? Então, eu não me instruo, eu não estudo, né? E é necessário que a gente faça isso, né? Então, a gente vê
com isso, ocorrer duas formas de destruição, né, na natureza. Uma é a destruição natural e a outra é a abusiva, né? Então, foi justamente por conhecer profundamente a natureza humana, né, que Jesus fez essa afirmativa, que nós acabamos de ler aqui, né? Então, o texto, ele cita dois tipos de flagelos, né, que atingirão a humanidade. Os provocados pela ação irresponsável do homem, são as guerras, a fome, né, e as relacionadas à sua incapacidade de controlar as doenças, por exemplo, as pestes, né, e também os flagelos naturais, como os terremotos, os maremotos, são coisas que nós também, acontece a nossa rebelião, nós não temos como dominar isso, né? Então veja, então Jesus nos aconselha a não temer essas calamidades, né? Então veja, porque ele diz lá, não vos assusteis porque é mistério que tudo isso aconteça, é necessário que aconteça, né? Porque se isso não acontecer, não há mudança, não há regeneração, né? Então é importante compreender que o sofrimento é um dos mecanismos educativos, né, permitidos por Deus quando o homem se rebela contra as suas leis, né? Não é um castigo, né? As leis estão aí, a gente tem que aceitá-las, né, porque elas são perfeitas, né? Mas quando a gente sai fora da curva, quando a gente se rebela contra essas leis, a gente causa esse sofrimento, né? Então veja, o ser moralizado, por sua vez, né, ele já compreende o valor desse sofrimento, dessas provações, né? E vê nelas esse remédio amargo necessário, né, que será útil para a nossa melhoria espiritual. Então, é sempre uma medida inteligente e de coragem não fugir do sofrimento, né, mas enfrentá-lo com bom ânimo e fé. Então, nós precisamos ter fé para aceitar esse sofrimento, procurando compreender o porquê das suas causas, né, para que isso possa, nós ter um melhor entendimento, né. E, além disso, a gente extrair disso tudo as lições que nós precisamos. A mesma coisa do nosso passado, né? Todos nós temos um passado, né? Tem pessoas que ficam remoendo o passado, né, como se aquilo fosse ajudar. Então, do passado, na minha opinião, você tem que extrair o que é bom, o que serviu de lição. O resto você esquece. O resto não serve para nada, né? Então, o presente você tem que viver hoje, né? E o futuro não existe, né? O futuro é o presente amanhã, né? Então, dentro dessa compreensão, nós temos sempre que tirar lições do passado, né, para aproveitar no presente, tá certo? Então, veja, o nosso mundo, a Terra, está sujeito à lei do progresso, né, porque os homens são assim, né, estão sempre buscando algo melhor, por ambição, por orgulho, né, nós estamos sempre querendo escalar um monte, mas já vendo um monte lá adiante, maior. Então ele escalou aqui, mas ele quer escalar o outro, né? E com isso, mal ou bem, ele ajuda o progresso da Terra, não é isso? Por quê? Ele progride fisicamente, a Terra, né, progride fisicamente pela transformação dos elementos que o próprio homem vai transformando, pela ciência, pela sua inteligência, ele vai alterando, né, buscando sempre o melhor para ele, ou para a sociedade, né? E também moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados ou desencarnados que aqui residem, tá certo? São espíritos deste planeta, né? Então, veja, essa transformação física, né, tem feito com que melhores espíritos venham habitar a Terra, né? Então, quando a Terra vai dando melhores condições, mais espíritos mais perfeitos, ou espíritos melhores, superiores, vêm encarnar para nos ajudar no progresso, né? Então a gente vê periodicamente espíritos que encarnam, se notabilizam por grandes ações em prol da humanidade, né? São espíritos que encontram aqui as condições necessárias para que isso aconteça, né? Tá certo? Isso acontece, a humanidade progride, né, pelo desenvolvimento da inteligência do senso moral, né, e pelo abrandamento dos costumes. Então, quando a gente tem os costumes controlados, né, moderados, né, sem a violência, sem
adulterar o bom costume, né? E a inteligência do senso moral desenvolvida, a gente progride moralmente, né? Lá na Gênesis, no capítulo 17, em 58, eu separei um trecho que eu achei interessante, que é o seguinte: ó, a humanidade tem realizado, até o presente, incontestáveis progressos. Os homens, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado. Sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material, resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegure o bem-estar moral. Ele alcança o material, mas o moral ainda está distante, né? Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, né? Boas para certa época, né? Suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave, né? Já foram boas, hoje é um atrapalho. Então isso precisa ser mudado. Já não é somente o desenvolver da inteligência de que os homens necessitam, né? Mas de elevar o sentimento. E para isso faz preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Então você chega à conclusão que a inteligência ela vai continuar, né? E cada vez melhor, né? Mas é necessário que a gente desenvolva o sentimento, né? O sentimento acaba sendo mais importante, né? Agora, para isso nós precisamos destruir o orgulho e o egoísmo que cada um de nós tem um pouco, ou muito, né? Então não adianta a gente falar, eu não sou egoísta, não sou orgulhoso, nós estamos nos enganando, né? É uma coisa que nós temos que ter um combate sistemático contra esses dois grandes defeitos, né? E com relação a nós, com a natureza, né? Eu fui buscar no Livro dos Espíritos, a questão 728, que ele pergunta, é lei da natureza a destruição? O que ele responde lá, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação, o que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos, né? Então essa destruição é a natural, né? Logicamente acontece, né? De tempos em tempos a gente vai vendo, às vezes nem é muito perceptível, né? Mas a gente às vezes passa numa rua e vê que uma casa que tinha ali foi demolida, e você não lembra que casa é aquela, é difícil, né? Que casa que tinha aqui? Era uma loja? Era uma residência? Você não lembra. Mas é o fato que aquilo foi destruído e ali vai surgir um prédio novo. É a renovação, né? Então os centros urbanos, toda a cidade passou por isso, né? É só a gente pegar fotos antigas de Americana, por exemplo, e comparar com hoje, né? Então, por exemplo, a cidade que a gente morava, Santo André, hoje eu vou lá e quase que não reconheço a cidade, tanto prédio, né? Mas por quê? Mas morei lá quase a vida toda, né? A gente conhecia cada canto, né? Quando era moleque. Mas hoje a gente anda e fala, nossa, como isso aqui está mudado, né? A gente até se perde. Então veja, então essa natureza, essa destruição natural, ela garante a diversidade biológica e a manutenção da vida no planeta, né? Porque há a regeneração, né? Há uma mudança, né? E isso garante que a vida continue, né? A destruição abusiva, né, que é provocada pelo homem, como as guerras e outras calamidades, elas não, né? Isso é feito sem necessidade, né? Não tem uma necessidade real. Então o homem faz isso às vezes por prazer, por orgulho, né? Por ambição também, né? Então é uma coisa que a gente precisa também analisar, né? Na 742, lá no Livro dos Espíritos, ele pergunta, que é o que impele o homem à guerra? O que leva o homem à guerra, né? Ele fala assim, ó, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos só um direito conhecem, o do mais forte.
Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Né? Então, veja, então, ainda nos dias de hoje, né, infelizmente a gente está presenciando aí guerras, né, assim, mais notórias, né, são 2, 3, mas se você for ver, existem centenas de conflitos no mundo. Guerras menores, né, guerra dentro do país, guerras civis, né, revoluções, e com todo o nosso avanço intelectual e tecnológico, ainda nós estamos guerreando, né, fomentando a guerra, né. Por quê? Porque ainda predomina em nós a natureza animal. Nós ainda não nos demos o direito de começar a construir a natureza espiritual, que é muito mais importante. Então, temos que haver preocupação nesse sentido, né? Então, veja, porque o progresso espiritual vai fazendo com que nós compreendamos que é o mais importante, né? É esse desenvolvimento, né? Vai fazer com que a gente busque mais felicidade, mais tranquilidade, mais paz de consciência, né? Nós ainda não nos apercebemos disso, né? Porque ainda não aprendemos a conhecer as causas que nos afligem, né? É isso que nós temos que buscar. Na 735, Kardec pergunta também aos espíritos: que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que a necessidade e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade? Então ele fala quase que um repeteco da outra, a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual, né? A nossa natureza animal, ainda falando mais alto, né? Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus, né? Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades. Olha um exemplo aí, né? Mas, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. E, logicamente, isso traz o sofrimento, né? Porque ele não compreende que ele tem o livre-arbítrio, ele devia compreender melhor que ele não pode destruir sem necessidade. O animal que ainda não alcançou o livre-arbítrio não faz isso. Ele só destrói quando ele precisa, pelo instinto, né, para aplacar sua fome, né, depois ele se tranquiliza, né, pela sua sobrevivência. Não há a ira, né, no animal. Então, veja, e às vezes o homem destrói sem necessidade algo que ele vai lhe fazer falta no futuro, né? Veja que ignorância, né? Então, às vezes destrói e depois ele vai ver que ele precisava daquilo, né? É que nem você acaba fazendo um desmatamento enorme e depois vai se queixar que está muito calor, né? Se ele não tivesse desmatado, ele não estava sofrendo com tanto calor, não é isso? Então, os animais, mais uma vez falando deles, nos dão esse exemplo, porque eles fazem isso pela satisfação de suas necessidades, e ponto final, né? E o homem vai responder por esses atos, né? Então, seguindo com as revelações, nós temos aqui em Mateus, no capítulo 24, versículos 23 a 24, ele fala o seguinte: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, veja, as principais características, né, que marcam esse período de transição, né, são os flagelos destruidores, né, naturais ou provocados pelo homem, né? E essas calamidades, em geral, são acompanhadas pela degradação moral e a dissolução dos bons costumes, né? Então, é uma coisa, a calamidade traz esse baixo ânimo que provoca isso, né? Então, há uma degradação moral e a dissolução do bom costume, né? Surge a violência, os abusos, né? Então, veja, são conflitos, situação típica de conflitos de moralidade existente em tempos de transformação social. Então, quando você tem uma transformação social,
isso infelizmente acontece, né? Não tem muito jeito, né? Então, veja, então, ao mesmo tempo que nós temos espíritos generosos e caridosos atuando para aplacar o sofrimento desses espíritos que estão nesse conflito, né? Nessa transformação que está ocorrendo, né? Há também aqueles espíritos inferiores que se aproveitam das situações, encarnados e desencarnados, né? Que trazem mais sofrimento, porque se aproveitam da desgraça alheia, né? Alimentando o sofrimento no planeta, né? Então, Jesus nos alertou quanto a esses espíritos, né? Que ele disse o seguinte: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, né? Então, numa alusão, onde está a desgraça, sempre haverá espíritos inferiores se aproveitando daquilo, sugando aquilo, né? Para alguma necessidade ou para algum proveito, né? Mas, infelizmente, geram sofrimento, né? E lá no Evangelho, eu diria o seguinte, que em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses, de seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano, ou de uma pretendida missão divina, pretendida, né? São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, de onde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem, né? O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais, né? Então, infelizmente, há espíritos que se aproveitam disso, infelizmente, né? Eles não se apercebem o quão ridículo eles se tornam, né? Porque parte da sociedade está enxergando aquilo, está reconhecendo que ele é um falso profeta, né? E às vezes ele mesmo se nega a admitir, né? E, infelizmente, engana uma outra parte, que é ainda ignorante, que ainda sente necessidade de seguir aquilo, né? Porque acha que aquilo vai ter algum proveito na sua vida, né? Tem outra revelação que também está lá no Evangelho, que fala: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Tá? Lá em Mateus, capítulo 24, versículos 29 e 30. Né? Então, esse registro de Mateus ele destaca simbolicamente a vitória do Cristo, né? Apesar de tudo isso, o Cristo ele reaparece, né? De uma forma esplendorosa para nos socorrer, né? Então veja, passado esse tempo de transição, daqueles espíritos que permaneceram no caminho do bem, né? Eles herdarão, receberão uma terra habitada por uma humanidade desejosa de progredir, né? Então ele terá uma terra melhor, porque ele soube passar por essa transição, né? Que foi transformada pela força do amor, simplesmente, né? Então veja, a prática geral do Evangelho determinará a grande melhoria do estado moral dos homens. Então é a prática do ensinamento cristão que fará com que a gente se melhore, não é isso? Então, fazendo reviver os ensinamentos do Cristo, o Espiritismo também ocupará papel de relevância na construção da nova era, né? Então, o Espiritismo, com essa missão, ganhará papel de destaque, né? Como já vem ganhando, né? Agora, o progresso espiritual ele não estará completo, né? Porque na época da regeneração a humanidade se encontrará mais permanentemente feliz, mas ainda não é o completo, né? Porque essa caminhada ainda é muito longa, né? Ela é evolutiva, mas é longa demais, né? Nós ainda estamos, talvez, nem na metade do caminho, né?
Então veja, então os que estejam aqui encarnados enfrentarão provas ainda, talvez sem muita dificuldade, sem muitas agruras das expiações, né? Individuais ou coletivas, mas ainda serão ainda aprovados, né? Agora, por que tudo isso acontece? Porque tudo isso é o fim desse velho mundo, né? Dessa transformação, né? Que é governado ainda pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, né? Pela incredulidade, né? Falta de fé, pelo fanatismo, é isso? Então, tudo isso são o tipo de paixões que o Cristo aludia ao dizer: quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. Né? E mais adiante, na outra revelação, ele fala o seguinte: na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Lá em João, capítulo 16, versículos de 20 a 22. Né? Então veja, por que isso? Porque na hora suprema da crucificação, os discípulos choravam, né? Estavam tristes vendo o seu mestre sendo crucificado, né? Eles não conseguiam disfarçar a dor, né? Infelizmente aquilo realmente chocou a todos eles, né? Por quê? Porque eles não tinham ainda o entendimento da vitória, a não ser das vitórias materiais, né? Para eles a vitória tem que ser ainda na vida material. Eles não entendiam uma vitória fora dali, né? Só mais tarde eles entenderiam que essa bagagem de sofrimento iria constituir um pilar, o alicerce de uma vida superior, né, repleta de paz e alegria. Só mais tarde, né? Nós também certamente passamos por isso, né? Então veja, então o Cristo quis mostrar a ordem natural, né, para a aquisição dessas alegrias eternas, né? Por quê? Porque a gente não dá nada pronto a uma pessoa, né, sem que ela tenha experiência, né? Você não entrega uma substância perigosa na mão de uma criança, por exemplo, né, porque ela não sabe o que fazer com aquilo, né? Então é necessário que ela aprenda o que é aquilo, né, para que mais tarde ela possa lidar com aquilo, né? Então é a mesma coisa. Então, o Cristo demonstrou que as criaturas precisam estar preparadas para receber as alegrias eternas. Tem que passar por essa prova, por essa provação, né? Assim, ele reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros de jornada, eram os seus discípulos, né? Para que eles não se perdessem na ilusão, né? E chegassem à vida real com um valioso patrimônio de estáveis edificações, né? Então, veja, encerro por aqui, né? É importante que a gente esteja sempre tendo os sinais dos tempos em nossas lembranças, em nossos estudos, porque, por exemplo, hoje eu separei aqui uma pesquisa e tal, amanhã, se eu for pesquisar de novo, certamente eu vou escrever outras coisas aqui, né? Por quê? Porque esse entendimento, ele é cíclico, né? À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo de forma diferente. Acontece com o Evangelho, acontece com as obras básicas, né? A gente já leu tantas vezes o Livro dos Espíritos, né? E a cada vez a gente vai compreendendo de uma forma e para melhor, inclusive, né? Então é importante que a gente não abandone o estudo, é muito importante a leitura, né? Porque a gente tenha em nós atualizado esses temas, né? Muito importantes para que a nossa evolução possa realmente se concretizar. Tá bom? Bom, vamos passar agora para a nossa segunda parte. E depois a gente volta.